Oi, tudo bom, pessoal? É a Miriam, do canal Miriam Valer, com mais um vídeo. Esse vídeo é uma continuidade que eu já havia dito no vídeo anterior, sobre o vídeo que eu fiz do substrato, falando que eu iria dar continuidade. Vou falar sobre os materiais, qual a importância dos materiais que eu utilizei no substrato ideal, que é o substrato que eu uso para todas as minhas suculentas e plantas e outras plantas. Lá eu mostrei que eu utilizo carvão para fazer a drenagem e também utilizo no meio do substrato. O carvão, no fundo do vaso, ele ajuda na drenagem porque ele é um material duro, sólido, né? E a água passa facilmente por ele, então ele ajuda a eliminar o excesso d'água pelos furinhos lá, desce tudo, sai pelo furinho do vaso. Outra coisa também, eu utilizo ele no meio do substrato. No meio do substrato, ele deixa ele bem aerado, tá? Que enquanto mais aerado o substrato, para todas as plantas e principalmente para as suculentas, é melhor para a saúde e desenvolvimento delas. Então, ele no meio do substrato, eu utilizo as partículas menores e ele em pó, tá? Misturo junto do substrato, então ele tem poder, o carvão, vocês sabem que o carvão ele tem poder filtrante. Esse daqui é o carvão vegetal, tá? É o carvão utilizado para churrasco, mas é um carvão limpo, ele nunca foi utilizado, virgem. Não vai reutilizar carvão que você já fez churrasco, senão você vai matar e intoxicar sua planta, tá? Não faça isso, é carvão limpo. Separa uma quantidade somente para isso, só para jardinagem, um carvão limpo, vegetal. Então ele tem poder filtrante, né? Tanto que ele é utilizado em filtros de água, filtros e purificadores. Dos filtros de purificadores é o carvão ativado, é o carvão também, só que ele passa por um processo diferente, ele fica em partículas diferentes. Esse também tem um certo poder filtrante também, o carvão vegetal. Então, ele vai fazer o quê? Ele ajuda a eliminar certas impurezas, tá? Do meio do substrato. E ele não absorve, mas ele tem poder de retenção de partículas. Então, ele vai reter algumas partículas de nutrientes, tá? De minerais, nutrientes, que vai fazer bem para sua planta. E a planta, conforme as raízes forem crescendo, ela mesmo alcança os pedacinhos de carvão e ela retira dele quando necessário. Quando ela não encontra no substrato próximo dela, ela retira do carvão ou de outros materiais que estiver próximo, tá? E o próprio carvão também libera, quando falta no substrato, ele vai liberando aos pouquinhos. Então, essa é a função do carvão, o benefício que ele vai fazer no seu substrato e para a sua planta, tá? Agora eu vou falar aqui da vermiculita. A vermiculita, ela é um material, ela é natural, tá? Ela é encontrada na natureza. Na natureza ela é encontrada em pedaços, como se fosse pedaço em forma de pedaços, parecido com rochas, tá? Mas ela é bem levinha, ela não é pesada. Ela passa por um procedimento que esquenta ela a uma certa temperatura, e então a água presente naquele mineral, ela vai evaporar, aí ela vai explodir em partículas, tá? E não é tão pequenininha assim quando ela passa por esse processo e explode. Por isso que é a vermiculita expandida, ela se expande e explode. Ela é uns flocos bem maiores, parecendo flocos é que eu não tenho agora aqui, mas parece flocos da aveia, sabe aquela aveia inteira que você compra? Parece aqueles flocos lá. Aqui ela está mais moidinha, tá? Essa daqui é própria para a jardinagem. Essa daqui é a fina, tá? Que é utilizada para jardinagem. Tem uma outra que é mais fina que essa, que é a extremamente fina. As duas são utilizadas para jardinagem. Essa e a extremamente fina. A de flocos maiores, flocos médios, mais grossos, é utilizada na construção civil, tá ok? Se você encontrar só a de flocos maiores, você vai ter que dar uma amassada nela, dar uma... esfrega na mão, tritura ela para ela ficar menor, tá? Antes de utilizar na jardinagem. Então, qual a função dela? Apesar dela ser bem levinha, ela ser um material extremamente leve, ela tem um poder de absorção muito grande. Ela absorve 5 vezes o peso, cada partícula dessa aqui absorve 5 vezes o peso dela, tá? Então, ela absorve água. Isso ajuda a não deixar o vaso encharcado, o substrato encharcado, né? Que é o que causa apodrecimento nas plantas, principalmente nas suculentas. Então, ela absorve o excesso da água, ajuda absorver
ela junto, ela também absorve alguns nutrientes, porque alguns nutrientes são diluídos na água, são diluíveis. Então ela absorve junto alguns nutrientes, tá? E então ela absorve o excesso d'água, não deixa apodrecer as plantas. E no caso por exemplo, você viajou ou esqueceu de regar sua planta, você teve que viajar, sua planta ficou vários dias lá sem regar, muitos dias. O substrato vai secando e a planta também seca um pouquinho as folhas de baixo, porque ela vai utilizar das folhas de baixo para poder se nutrir e se hidratar. Tendo a vermiculita, a planta vai tirar daqui, ó, tá? A própria vermiculita vai liberar no solo uma hidratação, uma certa umidade no solo, tá? Mas nada que vai fazer mal para sua planta, vai ser benéfico, tá bom? E junto também, ela acaba liberando também alguns nutrientes que ela absorveu. A própria planta, tendo as próprias raízes das plantas, pode retirar dela, tá? Quando a planta tem um sistema radicular bem grande, profundo, ela consegue alcançar todos os nutrientes presentes, ou a maioria, né? Não vou falar todos, mas a maioria dos nutrientes presentes. Ela vai buscando, se não tem próximo, ela vai buscando onde tem. Tá? Então isso é bom, você tem um material que disponibiliza isso numa necessidade para a planta. Além disso, ela deixa também o substrato extremamente aerado, e isso favorece no crescimento das raízes, no desenvolvimento das raízes, que é o sistema radicular, né, que nós falamos. E tanto ela como o carvão, tudo que deixa o substrato aerado, levinho, e ajuda na drenagem, ajuda no sistema radicular da planta, porque ajuda a manter o oxigênio no substrato. A planta precisa de um substrato aerado com oxigênio, tá bom? Então é isso daí, função da vermiculita. Agora aqui o cálcio, que eu também mostrei que eu utilizo lá. Qual a função dele para a planta? Ele é o cálcio ele é fundamental para todo tipo de planta, todo tipo de planta, para o fortalecimento das raízes, ajuda também no desenvolvimento das raízes e no fortalecimento de caule também, tá? A planta não fica com aquele caule mirradinho, sabe? Às vezes a planta tem um caule mais grosso, mas não desenvolve, fica aquele caule fininho, mirradinho. Uma ventania acaba quebrando a planta, tá? Porque ela fica sensível. Então o cálcio ele é muito importante nessa parte da planta, nesse sistema da planta, tá? Principalmente de caule e raízes. E ele também, como aqui a casca do ovo ela está em partículas, ela também acaba deixando o substrato até mais aerado, tá? E rico em material orgânico, que aos poucos a planta vai absorvendo conforme a sua necessidade. Porém, o cálcio, ele tem que ser utilizado em pequena quantidade. Vamos esquecer a colher de sopa e vamos utilizar a colher de café, sempre, tá? Colher de café, principalmente você que tem vasos pequenos, vasos médios. Vasos pequenos, uma colher dessa aqui, ó, cheia, dessa aqui de sobremesa, a cada 6 meses, tá? Na manutenção e adubação. Vasos grandes, utiliza 2, vasos bem grandes, tá? De 2 a 3, se o vaso for bem grande mesmo, a cada 6 meses, tá? Aduba, depois de 6 meses você faz uma outra adubação com a mesma quantidade, não precisa ser em excesso, principalmente porque tem algumas plantas que precisam do cálcio, mas o cálcio, ele deixa o solo mais alcalino, tá? O cálcio, ele dá uma alcalinizada no solo, ele aumenta o pH do solo. E tem plantas que gostam de um solo mais ácido ou médio, tá? Ou o ideal mesmo seria um pH equilibrado, né? Com todos os nutrientes em equilíbrio, nada desequilibrando, nem sem excesso de cálcio, sem excesso de potássio ou de nitrogênio. O ideal é ter um solo mais equilibrado, embora alguns nutrientes a planta absorve em maior quantidade, teria que ter um pouquinho mais. Então, não abusa disso daqui, tá? Para suculentas é muito importante o cálcio, tá? Para a saúde da sua suculenta e desenvolvimento dela. Por quê? Como eu falei, ele dá uma leve alcalinizada no solo. E a suculenta não é uma planta de solo ácido. Suculenta, ela é nativa de solos áridos, tá? Solos alcalinos. Então, ela gosta de um solo alcalino, de um solo levemente alcalino a um solo alcalino. Ela gosta bastante. Ela vai desenvolver, vai nascer em qualquer solo, mas ela fica mais bonita, mais forte, mais frondosa num solo mais alcalino. Então, é indispensável a adubação a cada 6 meses, na mesma medida que eu falei, tá? Para as suas suculentas. Elas vão gostar bastante. Pode utilizar e você vai estar aproveitando também um material orgânico seria jogado no lixo, né?
Então é isso daí que eu queria falar para vocês, que eu prometi que eu ia falar da importância e da função, como que eles agem na planta e no substrato, todos esses nutrientes que eu utilizo, tá? Eu vou falar rapidinho também aqui, quero falar nesse vídeo sobre o NPK. Vou até fazer uma correção, porque no vídeo que eu fiz, aí quem assistiu o vídeo da água de cascas de bananas, eu falei sobre o NPK. Deixa eu pegar aqui para mostrar aqui de perto. Tá vendo? São bolinhas, ó. Tá vendo? São três cores de bolinhas diferentes aqui, ó. Tem branco, né? Quase branco, tipo vermelhinho e cinza. São 3 nutrientes aqui. Esses 3 nutrientes, eles são essenciais para a planta, tá? É uma regra, eles são os essenciais para germinação, desenvolvimento e crescimento até a vida adulta da planta. A planta, se ela tiver carência desses nutrientes, ela definha, ela morre, ela apresenta vários sinais, tá? Ela precisa de todos, mas esses daqui em maior quantidade, esses são os essenciais, tá bom? NPK, o N, lá na tabela periódica, ele é representado pelo N, que é o nitrogênio, que é o N mesmo, tá? O nitrogênio, ele é essencial para o desenvolvimento da planta. Se não tiver nitrogênio no solo, não tiver disponível para a planta ela não cresce, tá? Fica mirrada, demora às vezes para desenvolver se tiver pobre, se tiver uma pequena quantidade, não tiver uma quantidade suficiente. Se não tiver, ela acaba até definhando, pode chegar até morrer a planta. Então, N, nitrogênio. P, fósforo. Eu tinha falado cálcio no vídeo da água de cascas de bananas, porque o fósforo ele também contém uma certa quantidade de cálcio, tá? Mas a fórmula, o significado da fórmula o NPK é nitrogênio, P, que é de fósforo, tá? Escreve com P porque é em latim, escreve pósporos e fala fósforos, tá ok? Fósforo é essencial, ele é principal, ele tem uma função principal na planta, que ele é na fotossíntese da planta, tá? Ele ajuda a planta a fazer a fotossíntese, ele também ajuda a fortalecer caule, raízes, para a planta ficar forte. Tudo que ajuda a desenvolver raízes, caule, ajuda na fotossíntese, vai deixar uma planta mais forte, tá? Uma planta mais robusta, mais resistente. Então, essa é a principal função do fósforo, tá ok? Ele age em todo o sistema da planta. Ele não pode faltar, porque a planta não consegue nem fazer fotossíntese, tá? Se tiver carência, ela vai apresentar vários sinais, e na falta dele, a planta pode vir a morrer mesmo, a definhar. Então, P de fósforo, tá ok? Que é o fósforo. E o K, que é o potássio, na tabela periódica, ele é representado pela letra K. Tá? Mas ele é o potássio, tá ok? O potássio também ele é essencial, porque ele age em todo o sistema da planta, o potássio, tá? Ele é como se ele se movimentasse dentro da planta, ele age nas raízes, ajuda nas raízes, no caule, ajuda em todo o sistema, todas as articulações da planta, vamos dizer, não sei se essa palavra é certa, mas nas folhas, sabe, aqueles desenhos das folhas, parecem umas veinhas, ele age em todo aquele sistema da planta. E ele é essencial numa coisa, ele ajuda a planta, o potássio ajuda a planta a absorver os nutrientes disponíveis no solo, porque não adianta ter um solo rico em nutrientes se a planta não conseguir absorver. Então, o potássio ele é indispensável na absorção desses nutrientes e também na absorção de água, tá? Um solo pobre em potássio, a planta ela não consegue se nutrir, mesmo você disponibilizando os outros nutrientes, ela não consegue absorver, ele acaba se perdendo no solo, ela não absorve praticamente nada. E a planta também apresenta sinais, tá, de fraqueza, de que ela mostra sinais que está definhando. E se não tiver, vamos dizer, se não tiver mesmo potássio, estiver extremamente pobre em potássio, chega ao ponto da planta nem conseguir absorver água. Eu tive um exemplo de uma planta aqui em casa, sim, inclusive eu já comentei sobre ela já apareceu nos vídeos, ela fraquinha, ela definhando, e já mostrei ela ela depois de recuperada, através do potássio. Então, são coisas que você tem que observar. A planta apresenta sinais, toda planta, desde das frutíferas, das hortas até a sua jardinagem, ela vai apresentar alguns sinais. Algumas demoram um pouco mais, no caso das suculentas são plantas bem resistentes, são plantas
que sobrevive num solo mais pobre, mas se tiver em baixa quantidade mesmo, em pobreza, esse solo, ela, com o tempo, ela vai apresentar sinais também, as suculentas, tá? Então é bom você identificar esses sinais, porque tem coisas que são pragas, são fungos que atacam a sua planta, seu substrato, mas nem tudo. Às vezes a planta está doente não é por um ataque de praga, tá? Ela está doente por falta de nutriente, por falta de algum nutriente específico, por exemplo, tá? Então você tem que identificar para você tentar fazer essa correção, tentar salvar a sua planta. Aí você vai fazendo, igual eu fui lá, eu descobri, né, a função do potássio. Eu falei, vou colocar o potássio, e era isso que precisava na minha planta, porque eu já tinha colocado, adubado ela com cálcio, com outras coisas, e não tinha resolvido, a minha planta não estava conseguindo absorver, que no caso essa planta é um lírio da paz, tá? Essa planta que eu estou falando, e eu quase perdi ela mesmo. Agora ela está linda, tá? Então era falta do potássio. Mas tudo em pequena quantidade, tá, gente? Principalmente adubo assim. Sempre utiliza para menos do que indica na embalagem, tá? Utiliza a colher de café, menos do que é indicado, porque às vezes a gente costuma errar, né? E é melhor errar para menos do que para mais, tá? Porque o excesso de adubação, ele desequilibra o solo, ele pode até intoxicar a planta, tá? Então é isso daí, tá? Fiz a correção do NPK para vocês. Eu comprei semana passada esses dois adubos aqui, ó. São adubos naturais, extraídos de forma natural, de produtos naturais, aliás. Eu comprei esses dois. Eu confesso para você que a farinha de ossos eu nunca havia utilizado nas minhas plantas. Eu fiz uma adubação agora, no final de semana, eu vou acompanhar para ver, mas também fiz com moderação. Vamos utilizar sempre a colher de café, tá? Sempre utilizando a regra da moderação. Aqui, mais é menos, sempre. Para qualquer, desde que seja orgânico, natural, vamos utilizar pouquinho, até porque a planta demora para absorver e você tem que identificar. Coloca pouquinho, identifica realmente o que ela está precisando, vai acompanhando a sua planta para ver a saúde e como que ela reagiu, tá? A sua adubação. Aqui a farinha de ossos, ela é feita de ossos mesmo. O osso ele é cozido e depois ele é triturado. Ela tem um cheiro muito forte, porque ela vem dos ossos, deve ter algumas partículas, né, que ficam nos ossos de outros elementos, então tem um cheiro muito forte, tá? Tem que tomar cuidado quem tem gato, cachorro, pet, né, porque eles mexem na terra. Então você tem que, não deixa no alcance deles quando você fizer essa adubação. E também quando adubar, coloca bem no fundo, principalmente porque ela tem um cheiro e atrai. Coloca ela bem, cava assim, uma valinha em volta do substrato, do seu vaso, ou na terra mesmo, se a planta estiver na terra, cava uma vala até maior se estiver na terra, coloca ela e depois joga a terra por cima, tá? Para cobrir. Isso aqui é rico em fósforo, tá? A farinha de ossos, ela é rica em fósforo, ela também contém o cálcio. E o cálcio, ele tem aquela função que eu falei, que é essencial para a planta, que vocês já sabem, tá? Independente de onde ele é extraído, o fósforo ele vai ter a mesma função. Você pode extrair ele da farinha de ossos, né? Ele é extraído também, ele é utilizado, uma coisa que tem muito fósforo as cinzas de madeira, mas madeira limpa, sem verniz, sem nada, aquela madeira natural, pura, limpa. As cinzas é ótimo para as plantas. Cinza de madeira queimada, cinza de carvão, tá bem? É bem rico em fósforo. E a farinha de ossos, e tem minerais também, uns outros tipos de minerais que eu não sei, não vou falar bem agora, porque eu não tenho conhecimento profundo, mas você pode encontrar ela em minerais, inclusive eles retiram e fazem adubo, tá? Do fósforo de alguns minerais. A torta de mamona, essa aqui eu já tinha utilizado, eu mesmo fiz, porque aqui onde eu moro tem chácara próximo, né? Tem muitos terrenos, então tem muita mamona disponível. Eu mesmo retirei certa vez, sequei, porque tem que estar bem seca, tá? E triturei e utilizei nas minhas plantas. Eu senti uma grande diferença nas mudinhas, principalmente para as mudinhas. Por quê? Porque ela é rica em nitrogênio. Lembra que o nitrogênio ele é essencial para o desenvolvimento e crescimento da planta? Então, elas cresceram e ficaram muito bem, viu? Eu utilizei quando elas eram folhinhas ainda. E eu senti essa diferença. Então, a torta de mamona é rica em nitrogênio, tá? Ela tem também outros nutrientes em pequena quantidade, mas a função principal aqui é o nitrogênio. Ela tem bastante.
essa daqui tem que tomar mais cuidado ainda. Essa daqui ela é tóxica. A torta de mamona ela tem uma substância que é tóxica. Então, para quem tem pet animal, toma muito cuidado se você for utilizar. Evita de utilizar junto, porque essa daqui atrai porque tem osso. Tem a farinha de osso, então o cheiro atrai os gatos, os cachorros, né? E essa daqui é tóxica, então essa daqui atrai. Você coloca as duas juntas, ele pode ingerir e se intoxicar com a torta de mamonas. Não deixa alcance, toma cuidado. Se for colocar no chão, cava muito fundo. Se for colocar a torta de mamona, e cobre bem com terra e deixa seu pet longe, tá? Fica de olho, tá bom, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês. Essa daqui eu comecei a utilizar no final de semana agora, foi que eu comprei semana passada, e eu vou falando para vocês. Eu já conheci o efeito da torta de mamona, né? Que é esse que eu te falei, que é do nitrogênio. Então, são esses nutrientes essenciais para a planta. São o N, que é o nitrogênio, o P, que é o fósforo, e o K, que é o potássio, tá? Inclusive, na agricultura, não sei se quem já morou na roça, quem já viu, ou se você quiser ver, procura um vídeo que mostra plantando a semente, a sementeira. Você vai ver que quando eles plantam na roça, até com aqueles maquinários, eles vêm abrindo uma vala e eles jogam junto da semente já o NPK junto, tá? Normalmente ele vem em bolinhas assim, ou em pó, eles já jogam junto, tá? A maioria em bolinha mesmo, que eu já vi. E joga junto com a semente, porque ele fica embaixo da semente, tá? Se mistura ali com o substrato e ajuda já deixa a planta saudável, já vai fortalecendo a planta, esses nutrientes desde a germinação da semente até o comecinho, quando sai a primeira raiz. Entendeu? Tá vendo a importância do NPK? Se você tiver suculentas, eu indico para você, compra o NPK. Pode, independente da marca, ele vem com várias numerações, é o mesmo produto. E em algumas marcas, você vai comprar ele na fórmula de 10, 10, 10. Esse aqui é o 888, tá? Ou seja, 8% de nitrogênio, 8% de fósforo e 8% de potássio, tá? Ele pode vir em numerações diferentes, a numeração menor, a do meio maior, isso significa que ele tem uma concentração maior do nutriente que tiver em número maior, tá? Mas sempre nessa sequência: NPK, nitrogênio, N, P, fósforo, K, potássio, ok? Então é isso daí, gente, tá? Compra um tipo de um NPK, independente da marca ou da numeração, e utiliza, principalmente nas suas suculentas, tá? Elas precisam. Faça adubação a cada 6 meses nos seus vasos, ou se ela estiver no chão, no seu jardim, a cada 6 meses, tá? Com NPK. Com esse daqui, por exemplo. E outra coisa, utiliza com esse daqui. Você pode também fazer adubação. Eu confesso para você que eu utilizo para jardinagem, é melhor você fazer depois da planta desenvolvida, adubação com NPK. Porque se você compra um substrato, ou se você faz um substrato, de repente você que tem um jeito de fazer aí, você que tem o esterco de gado também, ele é muito rico em nitrogênio, é muito bom para a planta, para o crescimento. Ele também tem fósforo, tem um pouco de magnésio que a planta precisa. Então, se você tem um bom esterco de vaca, tem que ser de boa procedência, um animal saudável, que tem uma boa alimentação, um esterco muito bem curtido, de preferência misturado na terra, viu? Na hora de curtir. Se você tiver um substrato desse bom, você que faz, você já tem um solo rico em nitrogênio. É muito bom para sementeira, para os seus berçários suculentos, para sua horta, tá? E evita, então, aí você nem precisa, quero dizer que você tendo um substrato bom, ou se você compra um substrato bom com bastante matéria orgânica, no caso que eu compro, né, tem bastante matéria orgânica, apesar de ser um material sequinho, levinho, ele também contém, você pode também comprar o humus de minhoca, que é rico também em nitrogênio e outros nutrientes, e pode misturar um pouquinho com seu substrato, tá? E fazer seu berçário de suculenta, você vai sentir uma grande diferença, as mudinhas vão crescer rápido, mais saudáveis, mais fortes, tá bom, gente? Então essa é a dica que eu queria dar, é sobre isso que eu queria falar pra vocês, tá? Que eu estava devendo, e então encerro o vídeo de adubos por aqui, tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Se você viu o vídeo até aqui, gostou do vídeo,
dá o seu joinha, tá? Ou comenta, se você não gostou, faz o comentário aí do que você não gostou, do que você discorda. E se você não é inscrito, se inscreve também, tá? Um beijão, Deus abençoe e Deus abençoe ricamente todas as pessoas que têm assistido os meus vídeos e as pessoas que se inscreveram, tá? Que têm acompanhado. Um beijão especial para vocês. Tchau. Fiquem com Deus.